E aí, galera do Me Salva, vamos começar então mais um módulo de citologia. E nessa aula a gente vai ter uma aula introdutória sobre este assunto. Então, vamos começar com a definição de citologia. Então, citologia é a ciência que vai estudar a estrutura, a composição e a fisiologia das células. Então, vamos escrever aqui citologia de novo e vamos ver o que significa essa palavra. Então, citologia a gente vai dividir ela em duas palavras, que são palavras derivadas, então, de palavras gregas. A citologia, então, derivada dessa palavrinha, elogia dessa palavrinha. Então, citologia, cito, quer dizer, então, que célula, e logia, estudo. Então, nada mais a citologia é do que o estudo das células. E essa citologia, a gente também pode chamar ela por outro nome, por biologia celular. E o desenvolvimento, então, a evolução dessa ciência, da citologia, ela está altamente relacionada com o desenvolvimento de um aparelho, que é o microscópio, ok? Então, vamos ver como evoluiu, né? Como foi usado esse aparelho. Então, o microscópio, ele foi primeiramente usado com fins científicos por um holandês. Então, esse holandês foi o que usou o microscópio primeiramente com fins científicos. E o microscópio que ele utilizou era um microscópio simples. E esse microscópio simples, ele era caracterizado por ter apenas uma lente. Aí, depois da utilização, então, desse microscópio para observar, então, coisas da natureza, por esse holandês, os ingleses queriam que esse microscópio fosse aprimorado. Então, eles chegaram para o Robert Hooke, que é um físico, e pediram para ele aprimorar esse microscópio simples. E ele, então, criou o microscópio composto, que é um microscópio, então, de duas lentes. Então, ao apresentar, então, esse microscópio composto, o que ele fez? Ele pegou cortiça e cortou finas lâminas. E ao observar, então, essas finas lâminas de cortiça nesse microscópio composto, ele observou que essas lâminas, né, essas fatias, elas possuíam cavidades microscópicas. E a essas cavidades microscópicas, ele deu o nome de célula. E célula é uma palavra que é derivada de uma palavra grega, cella. Célula é o diminutivo de cella, de uma palavra grega não, de uma palavra do latim, desculpa, ok? E essa palavra significa, então, um pequeno compartimento, ok? E aí, então, com o desenvolvimento dessa microscopia, dos microscópios, eles foram se desenvolvendo, foram ficando mais aprimorados, então, foram observados diversas plantas e animais. E aí foi lançada uma teoria, que é a teoria celular. E essa teoria celular, ela tem como base de que todos os seres vivos são formados por células. E, através de diversos estudos da observação de plantas e animais, eles chegaram, então, a essa conclusão de que todos os seres vivos eles são formados por células e a definição de célula. Então, célula é a menor parte de um organismo, mas a menor parte de um organismo que mantém as suas reações metabólicas, ok? Mas essa teoria celular, em 1950, foi, então, publicado um trabalho que, então, estudava os vírus. E, nesse trabalho, eles viram que os vírus são acelulares, ou seja, são organismos vivos sem células. Isso gerou uma grande discussão e, então, depois de muito discutir, os cientistas concordaram que todos esses vírus, eles precisam entrar numa célula para se reproduzir. Então, os vírus, eles vão ser parasitas intracelulares, então, de dentro da célula, obrigatórios. Então,
Com isso, eles confirmaram, depois dessa discussão, eles confirmaram, então, que, segundo a teoria celular, todos os seres vivos possuem, então, células e que as atividades essenciais para a vida vão ocorrer dentro dessas células, ok? Então, como são essas células? A gente vai ter 3 estruturas básicas compondo as células. A membrana celular, também chamada de membrana plasmática. Uma outra estrutura básica que a gente vai encontrar nas células é o citoplasma. E a gente também vai encontrar o material genético. E essas células, a gente vai conseguir, então, diferenciar elas em 2 grandes grupos, né? 2 grandes categorias. Então, são as células procarióticas e também as células eucarióticas. E as diferenças, né, entre esses 2 grandes grupos celulares e também vamos ver mais sobre essas estruturas básicas, a gente vê tudo isso no decorrer desse módulo, então, nas nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!